Pai. Em gestos de fé, ó Pai, em passos de fé, ó Deus, em passos de confiança a Ti, ó Pai amado. Porque tudo vem de Ti, ó Pai, tudo é para Ti, ó Deus. Porque nós dependemos de Ti, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador, ó Deus. Tu és nosso amigo, ó Pai, aquele que nos guia, aquele que nos sustenta, ó Deus. Que nós possamos olhar sempre com os olhos da fé, ó Pai, por aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, o Senhor quer fazer em nossas vidas, ó Pai amado. Ó Deus, honre e louvo o Teu santo nome, ó Pai, aqui nesta manhã, junto com os meus irmãos, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Poder ser. Amém. Olha só, tem alguns recados aí bem interessantes. Se você não prestou atenção, fique de olho aí, tá? O BB News está rodando aí, a gente começa a informar algumas coisas. Por exemplo, hoje é a segunda palestra da nossa série de mensagens sobre família, domingo de manhã, tá bom? Daqui a pouquinho o Carlão vai estar aqui e vai ministrar para a gente sobre algo sobre família. Aliás, mês de janeiro falamos sobre família domingo, nas manhãs, às 10 horas. E também estou reforçando 2 avisos bem interessantes aqui do CR. O CR, nós estamos agora no mês de janeiro também com as palestras chamadas a nossa quarta terapêutica. Cada quarta-feira um tema diferente, ok? E agora vai ter uma bem especial na próxima quarta-feira. Comunicação não violenta. Já ouviu falar sobre isso?
Então, que tal a gente dar uma aprendida junto, né? Então, próxima quarta-feira, nós estamos aqui falando a respeito deste tema, tá bom? Hoje à noite, nós vamos ter um momento bem especial de oração com as nossas células, pelas nossas células. Nós estaremos retornando esta semana agora que inicia nossos encontros com os nossos lares, em nossos lares, tá? Então vamos orar pela nossa turma aí que está já engajada nisso. Então, hoje à noite a gente faz isso aí. Mês que vem, primeiro domingo de fevereiro, inicia a nova turma do Descubra. Quem quer se tornar membro da igreja, ou melhor, entregando, aqueles que já entregaram seus corações para Jesus ou estão vindo de uma outra igreja, uma outra situação, está entendendo que quer fazer parte dessa comunidade aqui, dia 2 de fevereiro, está iniciando a nova turma. E aí, com quem eu falo? Você vai falar com o Carlão. Quem é o Carlão? O que vai pregar hoje de manhã aqui, tá bom? Daí, na hora que você vê, daqui a pouco a gente vai chamar ele para orar, aí fala assim, então é com ele que eu preciso falar. E aí, você já faz a inscrição com ele aí para o mês que vem, ok? Pastor Elias está de férias, está descansando um pouquinho, e logo mais no final do mês aí ele está de volta. Deixa eu fazer uma consulta aqui para poder fazer um aviso. Pessoal responsável, esse tablado aqui vai ser usado? Pessoal da área, esse tablado vai ser usado? Não, né? Então, homens, vou pedir sua ajuda depois que o culto acabar, da gente poder levar esses tablados lá na galeria, pode ser? Para a gente pegar esses tablados aqui, ó, eles são módulos pequenos aqui, tá bom? Dá para levar individualmente. E a gente subir e levá-los lá na galeria para a gente livrar esse espaço aqui. Tá bom? Posso contar contigo? Eu quero agradecer imensamente a você que orou por nós essa semana, né? Resolvi fazer companhia para o Tomás. Tomás teve uma crise semana passada, é isso? 2? Uma? Nem falo então, né? E essa semana resolveu eu alinhar ao time, né? Então, a gente estava preparando, porque a minha mãe ia operar na quarta-feira, e na terça-feira de manhã, acordei 6 e pouco com uma cólica de rim daquelas, né? Quem já teve cólica de rim, já sabe muito bem como dói, né? E aí passei o dia todo, a manhã toda no hospital, depois por causa da medicação, fiquei groguinho na terça-feira. Aí minha mãe operou na quarta, uma outra gratidão por você ter orado, que a gente conversou com várias pessoas, né, colocou em alguns grupos. Obrigado por você ter orado por ela, por nós. Ela operou na quarta-feira, graças a Deus deu tudo certo. Conversei com o médico, logo depois da cirurgia, ele disse assim, ocorreu tudo como planejado. Falei, joia. Obrigado, doutor. Obrigado, Senhor dos Senhores, né? Tenho certeza que a sua oração fez diferença. Ela recebeu alta sexta-feira e já está em casa, tá bom? Então, está lá se recuperando. Já passamos lá hoje de manhã para fazer alguns cuidados lá com ela. E obrigado. E a gente continua junto nessa jornada aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos ter o nosso momento de oferta, de dedicação ao Senhor. Por favor, coloca lá o texto de Hebreus capítulo 13. E depois nós vamos cantar um louvor, e aí a gente vai oferecer nossa dedicação. Hebreus 13 diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. De quando em quando a gente vai oferecer a Deus? Uma vez por ano? Uma vez por mês? A cada 7 dias?
Não, continuamente, um sacrifício de louvor, né? Então, adorem no seu santuário. Isso quer dizer que, dentro de você tem que estar a adoração, a gratidão. Então, vamos oferecer continuamente ao Senhor. E eu li um texto e estava outro, né? Deixa eu ver. Hebreus 13:15. Sabe o que eu fiz? Eu li o texto da noite. Valeu, hein, gente? Vamos voltar para o Salmo 25. Agora sim, olha lá. Eu falei assim, puxa vida, eu estudei, mas não é isso que eu ia falar, né? Salmo 25. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, e a minha esperança está em ti, né? Guia-me com a tua verdade e ensina-me. E o Senhor nos ensina a ser fiel. O Senhor nos ensina a retribuir essa fidelidade. Então vamos ficar em pé neste momento. Enquanto cantamos, vamos trazer nossa fidelidade ao Senhor. Formado pela fé, do vazio foi criado pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados, pela fé dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, os cativos são libertos, pela fé os doentes são curados, pelo poder que há em Jesus. Pela fé na fraqueza somos fortes, pela fé não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus.
está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vivo está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, para recompensa conquistar em Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, pela fidelidade, por o Senhor nos ensinar, por nós retribuirmos. Abençoa cada coração que te louva, que te oferta, que traz a parte que é do Senhor, que é da tua igreja, do teu reino. Que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoa com bênçãos sem medida, Pai, com cuidados que só pode vir dos céus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Obrigado, Carlão. Então agora em janeiro estamos todos os domingos pela manhã falando sobre família. Famílias, o tema é Famílias Amigas de Deus. E domingo passado o irmão Oswaldo como falou, como ser famílias amigas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Famílias amigas de Deus cultivam a fé. Então, tá aqui, ó. Você não sabe quem é o Carlão? Esse é o Carlão, tá? Procura ele aí. Se você quer se integrar à igreja, esse é o cara. Esse é o cara. Deus abençoe você, Carlão. Muito bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz abundante do Senhor seja contigo e com a tua casa, amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a graça do Senhor, porque aquilo que nós fazemos, nós precisamos ser sempre dependentes do Espírito do Senhor. Pai querido, nós louvamos ao Senhor nesta manhã, uma manhã especial, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe a vida mais uma vez. E mais uma vez as misericórdias do Senhor foram renovadas em nossa casa, em nossa vida, Pai. E por isso nós engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é o autor da vida. Nós também adoramos ao Senhor com ações de graças, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque nós entendemos que tudo vem do Senhor. Não é diferente agora também, ó Pai, nesta manhã, que queremos ouvir mais um pouco da voz do Senhor. Que ela venha falar em cada coração aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, a fim de que nós sejamos filhos melhores, mais agradáveis ao Senhor. Pai querido, eu peço que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade, ó Deus, nesta manhã, a partir da minha vida, para falar conosco aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Muito bem, meus queridos, o Cacá já disse, nós estamos estudando então, as manhãs, famílias amigas de Deus. E nessa manhã, famílias amigas de Deus que cultivam a fé. Mas que fé é essa? Que trata essa fé? Não é uma fé cega. Não é uma fé
que se joga no meio do nada. Não é esta fé. Não é também uma fé histórica, porque muitos podem olhar para os escritos, podem olhar para os personagens bíblicos, podem olhar até mesmo para Jesus e vê-lo apenas como um personagem histórico. E se Jesus for apenas um personagem histórico, a nossa fé também é vã, não está alicerçada no Jesus verdadeiro. Então, de que trata essa fé? E nós vamos olhar que fé é essa a partir do texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Você abre aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, e nós vamos ler esses versículos. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, a minha tradução diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se abraçassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por isso, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Só até aqui. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que obedece. Nós vemos isso no versículo 8, que fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar de onde devia receber por herança, partiu sem saber onde ia. A fé que agrada a Deus é uma fé de obediência. E nós olhamos aqui para o pai da fé, né? Nós temos muito a aprender com ele. Quantas das vezes nós somos desafiados a permanecer em obediência à palavra do Senhor,
na nossa vida diária. É interessantíssimo porque aqui ele parte da terra que ele falou. O Senhor não disse a ele, olha, o local que você vai é tal. Não, ele não disse, sai do meio da parentela e vamos caminhar, vamos andar. E ele obedeceu. Eu acho interessantíssimo esse texto aqui, está relacionado lá com Gênesis, capítulo 22. E olhando lá para o texto de Gênesis, capítulo 22, nós podemos olhar essa forma de obediência de Abraão, também na hora que o Senhor pede para sacrificar o seu filho. Se você abrir lá depois, não precisa fazer isso agora, mas se você abrir lá depois de Gênesis 22, e você que conhece bem a história, quando o Senhor pede para ele, olha, leva o filho, entrega o filho. O texto vai dizer que ele acordou no outro dia cedinho, preparou todas as coisas e bora caminhar. Sabe o que isso demonstra? Prontidão para obedecer a Deus. Não ficou enrolando, não ficou procrastinando, não ficou criando desculpas. Esta é a fé que agrada a Deus, uma fé que demonstra obediência de imediato. Às vezes nós queremos negociar com Deus, não é verdade? Às vezes nós queremos negociar com Deus. Como nós estamos falando de família, a Bíblia diz sobre obediência, ela vai dizer, por exemplo, para o marido amar a esposa. Eu imagino que todos aqui, nós estamos muito bem entre famílias. Mas é possível que na caminhada, às vezes, seja difícil para um marido amar a sua esposa. Mas obedece. Ama a esposa. E é para fazer isso como ao Senhor, como obediência ao Senhor. Eu olho para as mulheres, em casa eu vejo a minha em especial, quantas das vezes deve ser difícil para a minha amada ser submissa a mim? Quantas das vezes deve ser difícil? Mas faz isso em obediência ao Senhor. E esse deve ser o parâmetro. Os pais, para cuidar dos filhos, ensinando os filhos no caminho em que deve andar, não está relacionado ao tipo de filho que você tem, se é um filho rebelde, se é um filho malcriado, se é um filho que não obedece, seja lá qual for a característica do filho, é esta. Filho, honra pai e mãe, está escrito. Não está dizendo honra pai e mãe, o pai que é bonzinho, a mãe que é legal. Não está dizendo isso, não está dando característica ali, é para honrar o pai e mãe. E isso demonstra a nossa fé no Senhor. Demonstra a fé no Senhor, porque é aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor falando a respeito disto, em João, ele vai dizer uns textos bem interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 15 de João, ele vai dizer assim no versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Amigo de Deus, famílias amigas de Deus, obedecem ao Senhor. Ainda no texto de João, capítulo 14, ele vai dizer assim, no 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe por que muitas vezes é difícil obedecer ao Senhor? Porque a nossa relação como seres humanos é muito no visual.
faz parte da estrutura que o Senhor nos deu como alma, para nos relacionarmos com este mundo. Mas o Senhor também nos deu a característica, como nós estudamos nas lições passadas, né? Lembra no Lidere, e no propósito de Deus, como Deus nos criou, Ele deu toda a estrutura necessária para nós nos relacionarmos com Ele. E nós podemos sentir a presença dEle. Nós não está mais aqui para nós tocarmos ao Senhor. O período dele aqui já passou, né? Mas nós nos relacionamos com o Senhor e nós podemos presenciar a ação do Senhor em nosso lar. Pela providência, pela segurança. Os próprios textos vão dizer que nós podemos presenciar a glória do Senhor por meio das coisas criadas. Podemos presenciar o Senhor por meio da sua palavra que penetra no coração e faz transformação, traz vida. Quantas formas? Você presencia a presença do Senhor naquelas situações que você vê que não foi o acaso, não é sorte. É o seu Deus, é o meu Deus. E obediência não está relacionado a essa questão, então, de ver o final. Não está relacionado a isso. Embora um texto próprio de Hebreus vai dizer que a fé, essas são a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós temos absoluta certeza. E absoluta certeza que agradam a Deus muitas das vezes. E não tem uma história de um final, tem uma promessa de um final próspero. Mas tem um final feliz de agradar ao Senhor. Eu me lembro de uns anos atrás, da empresa, no meu trabalho, uma certa ocasião, eu tinha bastante clientes e tinham 2 clientes principais que me davam bastante serviços. E um desses, eu já trabalhava com eles, e um desses, certa feita, a moça que trabalhava mandou uma notícia, queria se reunir, sentar comigo para conversar. E eu fui lá, marquei a reunião com eles, e chegou lá na reunião, ela falou, olha, tem mais tanto de serviço para passar para você, eu preciso de mais um funcionário aqui dentro, e tem mais isso, mais aquilo, e nós queremos aumentar a nossa relação de trabalho com você, só que tem uma comissão. Você sabe o que é isso, né? Tem uma comissão que tinha de passar para ela. Tá bom, ouvi a proposta, fui embora. E aí começou ela mandar pelo um dos funcionários que eu já trabalhava lá, que é meu funcionário que estava lá trabalhando para eles. E aí, você vai aceitar a proposta? Eu falei, negativo. Mas vai ficar ruim. E eu já sei. Mas não dá para negociar. Não dá para negociar isso. É propina. Isso é coisa que não agrada ao meu Deus. Como é que depois eu vou deitar no meu travesseiro? Como é que eu vou olhar para minhas filhas? Como é que eu vou olhar para minha esposa? Como é que eu vou olhar para os meus irmãos? Isso há anos atrás. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou deitar minha cabeça e vou agradecer a Deus pelo sustento, sendo que parte do sustento que está vindo, eu estou aceitando o sustento que é de corrupção? Eu tenho que obedecer ao meu Deus. E naquele período eu já sabia assim, eu vou continuar trabalhando aqui, porque enquanto tinha minha relação de trabalho, estava tudo normal. Eu queria passar mais trabalho e que pagasse a propina. E eu disse assim, Senhor, eu já sei que esse trabalho, ele está se encerrando. Eu sei que esse trabalho, ele é
uma porcentagem muito grande do meu sustento, porque era o segundo maior cliente que eu tinha, e seria um impacto muito forte na minha renda. Mas obediência, eu não sei como é que vai dar lá para frente. Pode ser que o Senhor não me... Porque a gente fica pensando, às vezes, o Senhor vai trazer outro cliente, porque não é assim, o diabo carrega e o Senhor dá o dobro. Às vezes isso não acontece. Às vezes isso não acontece. É uma questão simplesmente de obediência, porque Deus está interessado em não me... O interesse do Senhor não era me ver talvez um grande empresário, mas um servo de caráter. Um homem de caráter. E eu já sabia que aquilo ali era período curto, já vai acabar, mas não tem negócio. E o rapaz vinha e eu falava, olha, não vai ter negócio, meu amigo, não vai ter negócio. Conclusão, a história ficou, para não prolongar, acabou que o próprio rapaz que trabalhava foi o que fez, abriu uma empresa, e ele mesmo que foi fazer lá o serviço para lá com eles lá. E eu fiquei sem meu cliente, e fiquei sem aquele sustento. Uma porcentagem considerável. E não tive reposição de cliente. Não tive. Mas o Senhor continuou a sustentar a minha casa, de tal forma que nada me faltou, nada tem faltado. O Senhor tem um jeito dele fazer as coisas. A questão é obedecer. Obedecer ao Senhor. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece. Olha só, versículo 9. Deixa eu voltar aqui. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Um negócio incrível isso daqui, porque ele ficou caminhando na terra que o Senhor havia prometido. Essa terra aí mesmo. Poderia esmorecer, poderia desanimar, mas a fé cultivada no Senhor é uma fé que permanece inabalável. Não significa, meu querido, que haverá momentos onde que nós não vamos ter que chorar diante do Senhor, se lançar aos seus braços, aos seus pés, pedindo que Ele fortaleça, que Ele renove a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé, mas é uma fé que ela não deve duvidar. Uma fé sem dúvida, uma fé que se lança diante do Senhor. Às vezes nós somos, é muito fácil sermos seduzidos a negociar, como diz, a negociar na vida princípios bíblicos. E nós olhamos para isso e eu caminhando na vida como pastor em formação, é isso que a gente observa. Que muitas das vezes nós negociamos facilmente princípios bíblicos. Lançamos princípios bíblicos de lado, duvidamos, porque às vezes na caminhada alguma coisa não dá certo. Alguma coisa não dá certo. E aí esmorece já. A primeira dúvida que nós colocamos muitas das vezes é a palavra de Deus. Porque às vezes olha para as circunstâncias, olha, mas deu certo com fulano, deu certo com ciclano, olha lá. E a gente fica olhando pela palavra, e a palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Não falha. Então, meu querido, não esmoreça. Mesmo que você não veja o resultado de imediato, cultive a sua fé. Se o Senhor tem desafiado você na sua família, sua casa, com os seus filhos, com o seu cônjuge, filhos com os pais,
permaneça, mesmo que agora você não está vendo rendição, mesmo que você não está vendo mudanças, permaneça firme, cultive a sua fé no Senhor, porque o Senhor há de fazer sempre aquilo que é o melhor. E nós temos que entender que o melhor que o Senhor tem, às vezes para a família, às vezes nós não vamos ver. O texto aqui de Abraão, nós podemos aprender muito com ele, porque é um camarada que o texto vai dizer aqui que eles andaram aqui, olha que coisa maravilhosa. Versículo 13, todos esses, não só aqui, mas falando de outros personagens bíblicos, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Continuaram peregrinando, continuaram caminhando, sem ver, sem apalpar a promessa do Senhor veio muito tempo depois. Porque eles falavam desse modo, manifestando, procurando uma pátria, eles sabiam que não era daqui, eles sabiam que eram cidadãos dos céus. E as coisas daqui são passageiras. Se você está vivendo um momento de alegria, eu tenho uma triste notícia para você. A alegria vai passar. Mas eu tenho uma notícia para você, se você está vivendo um momento de tristeza. Vai passar. Vai passar. Mas as promessas do Senhor não passam, elas são fiéis e tem morada celestial para nós. Tem abundância de graça em obediência ao Senhor. E sabe, meus queridos, que tem, o Senhor Jesus, Ele tem tantas bênçãos, tantas e tantas bênçãos que são frutos de obediência, que são frutos de relacionamento. O Senhor é um Deus gracioso, Ele derrama a sua graça sobre a humanidade, sobre aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Mas o Senhor tem promessas que são para os seus filhos, são somente para filhos. E tem ainda promessa que são para filhos, só filhos achegados são os que presenciam, são aqueles que desfrutam, porque elas são reveladas no íntimo da relação. E se você não esmorecer, se você permanecer firme, você verá a graça de Deus manifestada. É simples assim. O que me chama muita atenção nesse texto, e como eu disse, nós lemos ele também no Lidere, eu acho muito lindo esse texto aqui, que impactou profundamente o meu coração, é o versículo 16 de Hebreus 11, que ele vai dizer assim, a segunda parte. Mas eu vou ler a primeira primeiro. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Os olhos deles eram olhos espirituais, não eram carnais. Por isso, porque eles tinham um olhar espiritual, esperavam no Senhor. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Eu acho esse texto lindo demais, eu fico perguntando, será que o Senhor olhar para a minha vida, olhar para a minha casa, Ele tem vergonha? Será que tem vergonha? Será que Ele não tem vergonha? Diga, meu querido. Ô Jonas, verdade. Se for a segunda parte de Jonas que obedece, que obedece porque não ficou sem saída, né? Mas não era isso, poderia ter obedecido a primeira, como fez Abraão, né? E agradar a Deus de cara. O livro de Isaías, capítulo 41, vai falar a respeito de Abraão, vai falar, meu amigo, porque ele não negociou, não esperou, correu e obedeceu, não esmoreceu tendo que sacrificar o próprio filho,
O filho era a promessa, era o descendente. Ele sacrificou o filho, e aí, como é que fica? Fica do jeito que Deus quiser. O texto é muito lindo, que vai dizer, se o Senhor quiser ressuscitar ele das cinzas, o Senhor vai fazer, e glórias ao Senhor. O Senhor tem o jeito dele fazer as coisas. Eu acho isso lindo demais, maravilhoso, porque é assim que o Senhor faz milagres. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós devemos confiar nele, nas suas promessas, e não esmorecer. Versículo 11 vai falar que a fé também é aquela que transcende. Olha só. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, o texto vai estar revelando aqui a fé de Sara. Mesmo olhando lá no texto lá, que ela, quando falou que vai ser mãe, ela deu risada. Né? Ela deu risada. Mas aqui o texto está revelando que, olha, olhando depois, ela confiou no Senhor. Teve fé. Fica o registro da fé dessa mulher. Sabe o que é isso, meu querido? Transcende, ultrapassa, é sobrenatural. Sabe, às vezes, uma pequena atitude de fé, e nós vemos isso nesses personagens bíblicos aqui, marcam gerações e gerações, transformam. O exemplo que o irmão falou mesmo sobre Jonas, os ninivitas, mudou uma cidade inteira. Mais tarde eles tiveram outro fim, mas mudou a cidade inteira, se rendeu por causa da atitude de Jonas. Quantas pessoas talvez podem se render através da nossa obediência ao Senhor? Transcender famílias, gerações, mudar circunstâncias, mudar a história de uma família, de uma vida. Olha só o Abraão, por causa da sua obediência, por causa da fé que ele teve, ele mudou o planeta, ele mudou o mundo. As 3 grandes religiões têm este homem como um pai da fé. No cristianismo, Abraão, pai da fé. No islamismo, eles também têm muito respeito e consideração por este homem. No judaísmo, judeu. O pai da nação deles, patriarca. Pela atitude de fé, transformou a história da nação. A fé que nós devemos ter. A fé que nós somos desafiados a desenvolver. Fé, ela vem, meu querido, em pequenas atitudes. Em pequenas atitudes. O Senhor não pediu de cara para Abraão. Até você pode dizer, mas é claro, ele nem tinha filho ainda. Primeiro pediu para ele, sai do meio da parentela. Afasta aí um pouquinho. Deixa o pessoal aí e vamos sair aqui. E foi caminhar. Até chegar lá na entrega do filho, quantas coisas que ele passou. Quantas coisas que ele passou. O Senhor vai desenvolvendo a nossa fé, vai desenvolvendo a nossa caminhada. E eu não sei qual é o período que você está hoje, de desafio da fé. Mas saiba que se você está passando um grande desafio aqui, é porque o Senhor na história, Ele já te nutriu e Ele foi te dando experiências na qual você pode confiar nele. E você pode permanecer obediente à sua palavra, você pode permanecer animado, confiante de que o Senhor faz grandes coisas. Permaneça, firme e constante. Eu não preparei aqui, eu não coloquei, mas
tem um videozinho que acho que até já passaram de outras vezes, é o camarada que estava lá procurando numa mina, cavando. 2, um buraco, eles estavam cavando ali. Um estava cavando ali procurando ouro e o outro também do outro lado. E o aqui encontrou o ouro. E o outro que estava do outro lado, ele estava cavando, a imagem mostra que já estava perto para ele chegar. Perto dele descobrir o ouro. E aí ele larga tudo para lá e vai para o lado de cá, para o outro lado, do lado que o outro. Às vezes o desafio que o Senhor tem é para você, é só para você. Permaneça firme que às vezes você está próximo de receber a graça e a bênção do Senhor. Mesmo que não seja, meu querido, como disse, não há uma promessa de ser tudo bem sucedido, mas de ter um grande renovo, do Senhor fazer grandes coisas e você permanecer pela caminhada. Como eu disse, o Senhor tem interesse em formar o nosso caráter. E às vezes você não vai ser um grande empresário, um grande personagem nisso ou naquilo, mas aquilo que você é, aquilo que você faz, você pode ser, você pode glorificar ao Senhor como ninguém outro pode. Isso só você pode fazer isso. Só você, mas ninguém pode substituí-lo. Ao mesmo passo de que pode estar muito próximo de receber a graça do Senhor, mais uma porção de ânimo, uma vitória, um renovo. O Senhor tem a maneira dele de fazer as coisas e nós caminhamos pela fé. Caminhar pela fé é nós não enxergamos, mas nós temos a absoluta certeza de que Ele está conosco, que Ele nos fortalece nos momentos tristes, Ele renova nossas energias e nós superamos os grandes obstáculos para a honra e glória do Seu nome, fazendo o testemunho de quem Ele é, daquilo que Ele faz. E famílias que cultivam a fé se entregam. O versículo 17 diz que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele fez isso porque ele sabia no Deus que ele confiava. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque das cinzas. Porque a promessa era em Isaque. Talvez poderíamos pensar, ele poderia dar outro filho. Poderia fazer isso, mas o Senhor tinha dado que é em Isaque. É em Isaque. E Ele entrega. Eu vejo isso aqui o grande desafio. Quantas vezes nós não pedimos então um trabalho, coisas materiais, pedimos uma família, pedimos filhos, mas na hora de entregarmos ao Senhor, é tão difícil. Mas foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que abriu porta. O que às vezes é difícil entregar novamente ao Senhor. Confia nele. Entrega a Ele, se rende a Ele. Nós cantamos uma música linda que abre os olhos, Senhor, tudo vem de Ti, está em Ti. Você cantou isso, nós cantamos isso. Está no Senhor, pertence a Ele, a glória pertence a Ele. É tudo entregue a Ele. O texto lá de Coríntios vai dizer exatamente isso lá no final. Depois, o Pai confiou ao Filho todas as coisas. O Filho, depois de ter consumado todas as coisas lá no futuro, volta novamente e entrega ao Pai. Pertence a Ele. Livro de João, livro de Romanos, os Colossenses vai dizer por Ele, dele, para Ele, todas as coisas. Pertence a Ele.
entrega ao Senhor o teu caminho. Se o teu trabalho, se algo que você faz que está atrapalhando você a servir ao Senhor, a obedecer a Ele, a sua fé está em destaque, meu querido, agora. Às vezes é melhor ficar desempregado e obedecer ao Senhor. Entrega a Ele e vem outra provisão. Às vezes tem coisas que nós não largamos, nós ficamos agarrados ali e não nos rendemos. Precisa se render, precisa entregar ao Senhor. E eu queria orar contigo nesse momento. Eu queria que você, se você não está aí junto com a sua família, que você se juntasse junto com a sua família. E nós vamos orar em famílias agora. E eu vou pedir, com a liberdade dos irmãos, para minha filhotinha subir aqui. Junta com a sua família aí e, por favor, ninguém fique sozinho. Se você está sozinho aí, adote aí, por favor. Se achegue com outro, com seu querido. Tá bom? Por favor, não fique ninguém sozinho. Que aqui é família. Família, se não família de sangue, família da fé. Não fique sozinho. Nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez. E você ore pela sua família. Abençoe o seu cônjuge, abençoe sua filha, seu filho, seu pai. Peça a graça do Senhor para que o Senhor venha a nos fazer obedientes. Você sabe o que a sua família tem passado. Você não passa, mas assim você ora. Peça para o Senhor dar a obediência de Abraão a você. Peça para que Ele renove a sua fé, para que você não venha esmorecer em meio aos grandes desafios, às grandes dificuldades. Que a sua fé possa transcender situações, obstáculos, desafios, de tal forma que o Senhor não se envergonhe de nós. Vamos entregar a Ele a nossa casa, as nossas vidas. Amém? Pai querido, eu quero louvar ao Senhor pela Tua palavra viva e eficaz. Por esse exemplo, ó Deus, do Teu servo, Abraão, que lá atrás na história saiu, ó Deus, do meio da sua parentela com Sara, em obediência ao Senhor. E grandes coisas o Senhor fez através da vida do teu servo. É verdade também, ó Deus, que ele enfrentou grandes desafios, que a sua fé foi testada, que ele fraquejou muitas das vezes, mas ele permaneceu firme e o Senhor o levantou, de tal forma que hoje nós lemos o seu testemunho na face da terra, Deus. Tantas religiões, tantas culturas lembram deste homem que transcendeu os obstáculos em obediência ao Senhor. Aqui, Pai, nós estamos em famílias, ó Deus, e o Senhor conhece aqui cada história, porque o Senhor é Deus do sobrenatural, o Senhor é Deus onisciente, onipotente. Eu peço ao Pai que o Senhor possa encontrar em cada um de nós servos obedientes ao Senhor, verdadeiros amigos, ó Deus, que a Tua palavra diz que amigo é aquele que te obedece. Queremos ser encontrados como amigos do Senhor. Por isso, Pai, renova agora neste momento a nossa fé diante dos obstáculos, ó Deus, de tal forma que nós possamos ser agradáveis aos Teus olhos. Se há, ó Deus, famílias que estão desanimadas diante das dificuldades, renova agora, Pai, a fé.
Renova agora, Deus, a alegria de Senhor, de servir ao Senhor. Traz bálsamo, Paizinho. Traz refrigério. Para que nós não venhamos a nos render diante das dificuldades, mas permanecer fiéis, agradáveis ao Senhor. Eu oro, Pai querido, por cada pai, ó Deus, por cada mãe, avô, avó, filho, ó Deus, enteado. Ó meu Senhor querido, o Senhor conhecendo cada desafio, Pai querido, nos ajuda a entregarmos tudo diante do Senhor. Eu oro, Pai querido, pela minha esposa, ó Deus, que está ali no trabalho do Senhor no berçário, Pai. Que o Senhor a fortaleça, ó Deus, que o Senhor a renove, como só o Senhor pode fazer. Pela Heloísa, que está aqui comigo, pela Carol, que o Senhor as abençoe grandemente, ó Deus, para que na caminhada da vida elas possam obedecer ao Senhor e te servir com alegria. O Senhor sabe, ó Deus, que como pais nós somos limitados e nós não podemos estar diante do Senhor. Ó Paizinho, como isso é difícil. Como é difícil entregar os nossos filhos ao Senhor. Como é difícil entregar o nosso cônjuge ao Senhor. Porque nós queremos proteger, nós queremos cuidar, mas nem isso nós sabemos fazer direito. Por isso nós entregamos ao Senhor, porque nós temos a fé de que o Senhor pode cuidar da forma que nenhum de nós pode. O Senhor pode fazer tudo aquilo que é sobrenatural, que é excelente. Que nada pode escapar das tuas mãos. Pai, nós entregamos este culto como adoração ao Senhor. Como famílias, ó Deus, que reconhece que tudo vem de Ti. Tudo está em Ti. E a Ti nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor te guarde como família do Senhor, amém? Vamos ficar em pé para encerrarmos este culto, louvando a nosso Deus, a Ele todo som, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Aquele
todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus encantos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom de toda voz, cantem glória. Mais uma vez, a Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória.